Boa noite a todos, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de projeto de produto da engenharia mecânica, modalidade híbrida. E eu sou a professora Caroline Rampon. Estamos iniciando a nossa aula 3. Peterson, eu vi que tu entraste agora, eu tive que desativar o teu som, tá? Mas eu vi aqui que tu mesmo já desativou, então acho que deu certo. Eu gostaria que tu tentasse falar para ver se eu vou conseguir te ativar aqui. Peterson. Oi, Oi, tá ok então. Só silenciar de novo. tá bom. Boa noite. Pessoal, começando então nossa aula, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E hoje nós estamos começando aqui, eu vou começar a apresentar para vocês algumas metodologias que são utilizadas por desenvolvimento de novos produtos, tá? Dando sequência à nossa aula passada, onde a gente viu o ciclo de vida dos produtos, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Começando com a nossa filosofia de princípio de aula. Nada é permanente, exceto a mudança. Uma frase aí de um filósofo grego, Heráclito, e eu coloquei para ilustrar o ciclo de vida dessa folhinha aí, que não deixa de ser correspondente ao ciclo de vida dos produtos e o ciclo de vida de nós, enquanto seres humanos, né? Então, aí no ciclo de vida dessa folha, dessa imagem, a gente percebe essas mudanças da folha que foi envelhecendo, chegou no auge da vida dela ali, ela bem verdinha, depois ela, no momento que ela caiu da árvore, ela começou a envelhecer, até que ela começa a tomar uma nova forma, que é a de retornar para a natureza, né? Então, nada nessa vida é permanente, exceto a mudança. A mudança, sim, é permanente, né? Assim como as pessoas, como a nossa vida, os produtos, eles também passam constantemente por ciclos e transformações. Foi o que a gente conversou na aula passada sobre o ciclo de vida dos produtos, né? Então, tanto no ciclo da vida humana, quanto no ciclo da vida de um produto, tudo está relacionado à evolução, à adaptação e à inovação. São processos contínuos e inevitáveis. Então, aí a gente tem aí essa imagem que ilustra um menininho criança, mais à esquerda, ele crescendo um pouquinho mais, ali está com uma bola na mão, depois ele já na fase adulta, um jovem adulto, né? Depois numa fase adulta mais madura, e depois na terceira idade já na fase de maturidade, digamos assim, se a gente corresponder ao ciclo de vida dos nossos produtos, né? Assim como as pessoas, então, como a gente está falando, os produtos também sempre vão passar por esses ciclos e por essas transformações. Cada fase, seja no desenvolvimento de um produto ou na nossa vida mesmo, sempre vai exigir mudanças e um olhar à frente, para o futuro. E o momento que a gente entende essas fases, a gente consegue aprimorar não só os nossos produtos, mas também garantir que esses produtos eles vão ser mais adaptáveis ao longo do tempo. Então, nós estamos sempre falando na função do tempo e em relação à permanência do produto dentro do tempo, né? Então, nós temos uma relação muito forte aí dos produtos sempre estando muito relacionados com o tempo, da mesma forma que nós estamos sempre
muito relacionados ao tempo, né, turma? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos rever alguns conceitos do ciclo de vida do produto, e isso junto com o processo de inovação e de sustentabilidade desse produto, não em si sustentabilidade ambiental, mas em si sustentabilidade, palavra difícil, já está dando até um trava-língua, em relação ao produto se manter longínquo, tá? Nós vamos revisar alguma coisa da gestão do ciclo de vida desses produtos como estratégia no desenvolvimento. Então, a gente vai evoluir além da aula passada, tá? E a gente vai começar a entender uma ferramenta muito, muito importante para todo mundo que trabalha com indústria, com produtos, que se chama FEMEA. Não sei se vocês já ouviram falar no FEMEA. Se vocês puderem me sinalizar aqui pelo chat, se alguém já ouviu falar em FEMEA, tá? Eu não conheço. Não? Pô, legal. Então, hoje tu vai conhecer, vai ter o primeiro contato, tu vai ver como o FEMEA é uma ferramenta bacana que a gente pode aplicar para tudo. O FEMEA é uma ferramenta de análise de riscos e de gestão, estratégias como tomada de decisões. E a gente pode usar o FEMEA para aqui eu trouxe ele para a gente aplicar ele no desenvolvimento dos produtos, mas a gente pode aplicar o FEMEA em tudo, tudo. Ele é uma ferramenta de análise de produtos, processos, podemos inclusive utilizar ele na nossa vida, tá? Então nós vamos aprender ele, conhecer ele como ferramenta e vamos identificar e mitigar é tentar reduzir os riscos nas fases iniciais do desenvolvimento do produto. Aqui está iniciais, porque eu coloquei iniciais quando eu estava montando a aula de vocês, mas não é só, a gente pode utilizar ele para qualquer momento do desenvolvimento do produto. Então, vamos recapitular um pouquinho do ciclo de vida do produto. Nós temos a fase de inovação, né, que é quando ocorre. Primeiro tem a fase de desenvolvimento, né, mas aqui tá, essa aqui é uma imagem que eu trouxe da internet. Tem o desenvolvimento, depois tem a inovação, que é quando ele está sendo lançado no mercado, quando as vendas iniciais são baixas. Sempre que eu falar em venda, vocês entendam também como usos, porque não necessariamente o produto é um produto vendável. A gente está falando aqui de desenvolver produtos e às vezes serão produtos para uso interno, empresarial interno, na indústria, ou vão ser um produto para uso nosso mesmo, né? Então, sempre que eu falar em venda, vocês entendam como usos, tá? Como consumidor, como cliente, o nosso cliente recebendo algo, o nosso produto, tá? Então, quais eram os desafios dessa fase de inovação? Nós temos que ter um investimento muito significativo em marketing, nós temos que ter uma conscientização de uso do produto, né? Nós temos que sensibilizar as pessoas para usar aquele produto, para utilizar o que nós criamos. Nós temos a segunda fase do crescimento, que é quando o uso ou as vendas estão aumentando rapidamente e nós estamos tendo uma aceitação bem ampla no mercado do nosso produto. E daí começam aqui a surgir algumas preocupações. Então, como que eu vou analisar se o meu produto ele tá atendendo bem o meu mercado, se ele não está tendo problemas, como eu vou priorizar certas demandas ou não, né? E eu estou lidando ali com a competição intensificada, né? Então já tem gente que já está copiando, meu produto já está começando com uma competitividade alta, e eu acabo tendo que fazer certas melhorias contínuas
no meu processo de produção do produto, sejam elas em relação a processo, sejam elas em relação a produto mesmo, melhorar o produto mesmo, melhorar o processo, diminuir perdas na produção, enfim, nós temos que trabalhar a melhoria contínua, não só nessa fase, mas em outras, mas aqui ela está muito evidenciada. Aí nós temos a maturidade, que é quando a gente tem o pico de vendas ou de uso do produto. Nesse ponto, o mercado já está saturado, e se é um caso de venda de produto comercial, a concorrência está a 1000, porque o produto está maduro, está todo mundo querendo, né? Quais os desafios? Como eu vou me manter no mercado, né? Como eu vou conseguir que esse produto continue sendo competitivo, continue tendo aderência junto ao público, né? E nós temos a fase do declínio, que é quando começa a ocorrer a redução das vendas, é quando começam a aparecer outros produtos que estão substituindo o nosso no mercado, né? Ou quando o consumidor está mudando as preferências dele. E daí nós chegamos no ponto de decidir se a gente realmente vai descontinuar esse produto, ou vai revitalizar, ou vai fazer uma administração de custos. Em cada fase são necessárias decisões, né? Decisões, estratégias, e é por isso que a gente está recapitulando isso, porque a gente vai conversar sobre elas nessa aula, tá, pessoal? Sobre essas decisões e como a gente vai visualizando tudo isso. Então, como é que é a história de vida de um produto? Todos os produtos, né, como a gente falou, assim como os seres vivos, eles passam por um ciclo natural, que é o nascimento, desenvolvimento e morte. Aí a gente corresponde para o nosso produto e coloca ali as fases de inovação, crescimento e maturidade. Sendo que a morte do produto pode ocorrer por obsolência, por queda na demanda ou substituição por inovações. Então, apesar desse ciclo de vida ser chamado de ciclo e a gente ter uma ideia de circunferência, né, do ciclo sem fim, que nem a música do Rei Leão, para quem conhece, esse ciclo ele é representado por uma curva chamada curva S. Então, a gente está vendo essa curvinha aí ao lado, à direita, e ela é uma curva que lembra uma letra S. Tá? Então, ela é uma representação gráfica de como o crescimento do produto vai se comportando ao longo do tempo. Tá? Então, é claro que o crescimento ele sempre vai depender do interesse do público e do investimento em si, um aporte financeiro, um aporte de tecnologia, um investimento de tempo. Então, quando a gente lê ali investidores, são investidores em diversos níveis, né? Investimento em geral para toda essa produção e para esse desenvolvimento. Então, para que a gente está conhecendo essa curva S, essa aqui? Porque nós vamos relacionar ela com uma outra curva chamada curva de adoção da inovação, tá? No momento que a gente entende que o ciclo de vida do produto é aquele que a gente apareceu lá, aquela curva que a gente olhou, a curva S, a gente vem compreender também que ao longo do tempo foi possível identificar alguns perfis de consumidor ou usuário para os novos produtos, novos e antigos produtos. E aqui eles estão aparecendo numa curva também, que daí é uma parábola, né? Que lembra muito a nossa curva de desenvolvimento, inovação, aquela que a gente viu aula passada, que ela vem subindo, 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 atinge o auge dela na maturidade e começa no declínio. Então, ela está muito parecida, só que nesse caso aqui, ela está mostrando os nossos 5 perfis de consumidor. Nós temos ali
2,5% de um grupo que são inovadores, 13,5% que são os primeiros adeptos, nós temos 34%, são médias, tá, gente? Que é a maioria inicial, depois mais 34%, que é a maioria tardia, e os retardatários, que são 16%. Então, aí nós vemos essa curva como uma curva, esse público, ele está na linha de baixo, no eixo X, e se nós tivéssemos aqui representado um eixo Y, o eixo Y nos representaria o ciclo de vida do produto, tá? Então, quem é que está comprando lá no início, quando o produto está lá na primeira fase que a gente recapitulou da inovação? Somente 2,5%, que é um público de pessoas inovadoras, que são aquelas que curtem coisas novas, né? Que querem estar sempre à frente nas inovações. Então, cada um desses grupos tem suas particularidades, que a gente vai ver aqui, ó. Então, as primeiras pessoas a se interessar por um produto ou por uma tecnologia nova no mercado são os inovadores. São aquelas pessoas que estão ali, bateu o iPhone 25, o cara quer ser o primeiro, não importa o quanto, né? Tem uma pessoa aqui, eu vou liberar. Não importa o quanto isso custe, esse cara ele quer ser o primeiro a comprar aquele novo produto, tá? Ele está na vanguarda. Aí nós temos os primeiros adeptos, que são as pessoas que elas estão numa ponta, assim, elas também querem usar um produto logo depois do lançamento, mas elas acabam buscando isso através de uma necessidade, não é um prazer, eles não estão dispostos a pagar qualquer preço, assim, como o primeiro público lá, que são os inovadores. Boa noite, Eduardo. Não, tá ótimo. O Eduardo tá dizendo aqui que tá chegando atrasado, antes tarde do que nunca, mas tá ótimo, que bom te ter aqui presente. Muito obrigada pela presença de todos, né? Eu tinha conversado com alguns bem no início, mas teve outras pessoas que entraram depois. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês, acredito que tenham consciência, justamente por isso que estão aqui, de quanto é importante acompanhar ao vivo e quanto é legal a gente, mesmo estando à distância, a gente poder ter essa aula síncrona, né? Com a presença do professor, falando, passando a experiência, com vocês podendo participar. Então, isso é muito legal, tá? Só fazendo um adendo aí, do que só olhar um vídeo ou só acessar um material depois. Então, enriquece muito, vocês vão ver que vocês vão aprender muito. Vocês realmente estão aprendendo a desenvolver um produto de uma forma bem mais consolidada, tá, gente? Então, nós estávamos falando aí do público que são os primeiros adeptos que querem usar, que querem ter o produto logo depois do lançamento. Então, isso acaba vindo normalmente através de uma necessidade, de uma vontade de solucionar um problema, né? E depois nós temos uma parcela bem grande do público, que é a maioria inicial, que são as pessoas, e eu me coloco totalmente nesse grupo, que acabam esperando um pouquinho esse produto vingar. Vocês já ouviram essa expressão? Isso é palavra de velho, né? Então, o momento que o produto vinga, assim, que tu vê que ele tá dando certo no mercado, aí tem aquele, pá, isso tá legal. Aquele grupo assim, isso tá bacana, eu quero ter um troço desse, eu quero ter um produto desse, né? Então, são pessoas um pouquinho mais pragmáticas e que esperam aquela validação geral da massa, dizendo que o produto é bom, que isso realmente tá utilizável. E agora, fazendo um parênteses, eu não sei se todos vocês sabem, eu comentei na primeira aula, mas eu não sei também se todos estavam aqui,
que eu sou oriunda da indústria automotiva, né? Eu sou uma pessoa que trabalhou muitos anos na indústria automotiva, em especial na GM, tá? Então, a minha formação como engenheira foi muito consolidada na General Motors. Então, podemos dizer que eu sou uma rata de indústria automotiva, né? Então, quando a gente desenvolvia produtos lá na GM, e isso é muito inerente às indústrias, eu não participava exatamente das primeiras etapas, porque eu estava num grupo mais de engenharia de manufatura, chão de fábrica mesmo, né? Então, eu não participava muito do grupo de projeto, que projetava um carro desde o início. Mas o carro chegava para nós em fase de testes, né? Então, o carro chegava para a gente, assim, ainda tendo que ter o processo totalmente validado. E a gente participava de todas essas ações, eram montados grupos dentro da fábrica, de diversos setores, né? Então, a gente formava grupos em determinada ação para determinado carro novo. E um carro, vocês imaginam, é uma coisa bem complexa de desenvolver, porque a fábrica ela já funciona de uma forma produzindo aquele produto que ela já produzia. E no caso da GM, já existia um carro que era produzido, nesse exemplo que eu estou dando, e nós tínhamos que incluir outro modelo, outra plataforma, que é um termo muito usado na indústria automotiva. Se tiver alguém aqui da indústria automotiva, sinaliza para mim, por favor, para eu saber. Ó, legal, Leonardo, da indústria. Legal. De que indústria tu é, Leonardo? Eu trabalho na Toyota, aqui de Guaíba. Tem Ah, um que centro de show. distribuição aqui. Aham, show, perfeito. Ah, legal. Então tu tem bastante aí expertise, que nem eu tenho também, né? Então, no momento que chegava uma plataforma nova, um novo carro para ser produzido na GM, a gente fazia toda essa validação de processo. E muitas vezes as primeiras unidades que a empresa produzia, elas não saíam tão perfeitas quanto as unidades lá depois da unidade 1000, por exemplo, né? É claro que existe um sistema de qualidade e que não libera o carro se ele não estiver dentro do padrão de qualidade. Mas eu vivenciei isso no meu dia a dia. Tem até certo nível de retrabalhos que a gente poderia fazer para depois descartar um carro inteiro. E acontecia isso, né? Se descartava. Mas pode ter certeza, eu nunca quis ser a primeira pessoa a comprar um modelo recém-lançado no mercado. E pensem isso quando vocês adquirirem um carro novo. Pensem. Se tu tá muito na vanguarda, tipo assim, o carro é um modelo totalmente novo, foi lançado e apareceu no mercado agora, ele não é já uma unidade que foi evoluída, que foi mudada, ele já existia, se ele é completamente novo, assim, ó, não sejam as primeiras pessoas. Não que tu vá pegar um carro ruim, mas tu tá pegando um carro retrabalhado, porque o pessoal não sabia fazer aquele carro quando eles estavam fazendo. Nem as máquinas sabiam. Então, eu sou uma pessoa que me coloco na maioria inicial. A maior parcela do público que espera alguma comprovação do produto antes de utilizá-lo. Por que vocês acham que tem tanto recall na indústria automotiva? Porque tem coisas que não saem 100%. E não é só na indústria automotiva, né, gente? Em qualquer tipo de produção, sempre que tu for do grupo lá dos inovadores ou dos primeiros adeptos a comprar,
tu está correndo o risco de ter alguns problemas, porque aquele follow-up, aquele retorno que a empresa muitas vezes tem de certos problemas que estão batendo em campo lá e que estão voltando para te melhorar, ele acaba acontecendo com essas primeiras pessoas, tá? Mas isso é só um parênteses da minha experiência e do meu pragmatismo. Nós temos também um grupo de pessoas que é a maioria tardia, que são as pessoas que elas se mantêm comprando os produtos. Elas são fiéis a certos produtos e elas resistem um pouco mais para adotarem novidades, inovações. Então, são as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de trocar o produto antigo pelo novo, que são apegadas ao que elas têm, né? Já são apegadas muitas vezes à interface daquilo ali, à tecnologia, ao modelo, mas elas acabam trocando, só que elas trocam depois, tá? E nós temos aí um grupo que são os retardatários, que são os últimos, depois que 90% do público já adquiriu aquele produto em si, né? 90% da nossa clientela, digamos assim, aí que ele vai adotar essa solução, tá? Então, conhecendo aí o nosso público, tá? Que adota a inovação. Por quê? Porque a gente vai fazer uma relação deles agora e entender inicialmente que existe um abismo. Olha que eu até botei uma curva embaixo da outra de novo. São as mesmas curvas com as mesmas pessoas, mas muitos produtos enfrentam uma ruptura nessa fase ali, ó, dos primeiros adeptos, tá? Porque muitos produtos não passam para a fase de maioria ali. Eles não vencem essa etapa. Eles não passam da fase de crescimento em si para maturidade. Eles têm um rompimento em determinado ponto, tá? Mas esse rompimento nem sempre é negativo e também nem sempre é positivo continuar. Então, tudo depende do ponto de vista, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo bem legal para vocês entenderem de um produto que sofreu essa ruptura ali, esse abismo. Vocês já ouviram falar desse produto que tem aí à direita, chamado Segway? Ele é um produto que a gente vê o pessoal utilizando eles hoje em dia em shopping, seguranças, sabe? Quando a gente vai ali às vezes num estacionamento de um shopping center, os seguranças, muitas vezes eles estão em cima disso aí, desse produto. Então, quando esse produto foi lançado, e já fazem aí lá seus 15 anos, talvez mais até, os desenvolvedores e o pessoal, quando estava lá nas fases iniciais de inserção do produto no mercado, faria uma previsão que esse produto emplacaria tanto, que seria algo tão inovador e tão revolucionário no mercado, que ninguém mais ia andar a pé. Então, era uma coisa louca, assim, as previsões que esse produto tinha. Só que o que aconteceu? Isso não se consolidou. As pessoas continuam andando a pé por aí. Hoje em dia existem até outros produtos também que nos fazem andar assim, com rodas elétricas, que não são só uma bicicleta elétrica. Então, nós temos patinete, nós temos alguns outros tipos de motinho aí que tem hoje em dia, outros tipos de bicicleta, né? Mas esse produto em si, ele conseguiu se inserir dentro de um determinado nicho de mercado muito específico
Então, ele acabou tendo uma ruptura, um abismo do que se achava nele inicialmente, mas ele acabou atingindo uma maturidade, né? Ele cresceu dentro do nicho dele, acabou atingindo uma determinada maturidade e hoje ele é um produto que tem sua fatia de mercado, né? Então, para que ele é usado? Ele é muito usado para profissionais, ele é muito usado em ambientes empresariais e corporativos, e muito na área de segurança em si, segurança patrimonial. Então, a gente cita aí shopping, fábrica, e ele ajuda as pessoas a circularem por grandes distâncias, sem ter que usar uma moto, sem ter que usar uma bike, uma bicicleta, e sem ter que andar a pé. Então, ele tem um nicho, uma parcela ele encontrou a sua segmentação de mercado, mas ele é um produto que sofreu ali esse abismo ali e essa ruptura na fase de primeiros adeptos. Eu tive, quando eu era deixa eu pensar, em 2012, eu já sabia da existência desse produto, mas a gente via ele muito pouco, né? E eu tive numa viagem para o exterior e eu fui num lugar que tinha esses produtos para alugar. Eu acredito que ainda deva ter em alguns lugares assim para tu locar ele, para te andar lá, para te conhecer. Então, pensa, em 2012, ele já. Eu não trouxe aqui, eu não pesquisei exatamente qual é a data do desenvolvimento dele, da inserção dele no mercado, mas em 2012 ele ainda estava na fase de inovação, tá? Então ele ainda tinha para poucas pessoas e era uma coisa assim muito diferente, muito legal, era um troço incrível, assim, como que aquilo ali funcionava, né? Porque ele funciona com o peso do teu corpo. Se vocês já utilizaram, se tu quer ir para frente, tu tem que dar uma inclinadinha com o teu corpo para frente. Se tu quer ir para trás, tu quer parar ele, tu tem que inclinar o corpo um pouquinho para trás. Bom, facílimo de cair, facílimo de virar. A gente olha esses caras, seguranças em especial de estacionamentos, né, que eles ficam andando nisso aí, a gente não imagina. Tem que fazer um treinamento para usar um desses, né. Eu vi em uso dentro de supermercado esses dias também. Até fiquei me questionando se é perigoso ou não alguém bater, mas ele talvez seja um recurso para os patins. Quem é que pegou a fase do pessoal, dos fiscais de caixa andando de patins, andando de roller, para ir mais rápido atender os caixas do supermercado? Isso aí também foi uma rica fase. Em especial, se não me engano, era no Carrefour que tinha. Mas vamos lá. Continuando. Vamos sobrepor as nossas duas curvas, tá? A nossa curva do ciclo de vida do produto com a nossa curva do consumo, do hábito de consumo. Então, nós temos ali, ó, a curva S e a nossa curva de adoção. Primeira fase, a criação dos produtos e testes, tá? Segunda fase, o desenvolvimento. E a segunda fase de inovação com o produto ainda em baixa, mas sendo adquirido por aquelas pessoas que estão na fase de inovação, os inovadores. Aí nós temos o crescimento, né? Que nós estamos tendo aquele público que a gente chama de maioria inicial, que é a nossa terceira faixa, ali da curva parabólica. E nós temos a maturidade, que é na quarta faixa da nossa curva em parábola. Então, vocês percebem que a nossa curva S, ela está em crescimento ainda, mas a minha curva de consumo vem baixando.
tá? E nós temos o final, que é a morte ou declínio do produto, que é onde o produto pode ser descontinuado depois de atingir a maturidade por causa da queda de vendas, da queda de usos, ou também a gente pode ter a partir daquele momento ali, daquele abismo ali que ele não foi adotado, tá? Mas e aí, por que eu trouxe tudo isso para vocês? Por que eu contextualizei tudo isso com vocês? A gente recapitulou o ciclo de vida, a gente recapitulou o perfil de consumo, recapitulou não, aprendemos sobre o perfil de consumo. Por que tudo isso? Porque nós temos uma série de problemas, digamos assim, e faz parte da nossa função como engenheiros conseguir elaborar estratégias e antecipar os efeitos dos problemas que o produto pode apresentar no ciclo de vida dele, no desenvolvimento. Porque quando eu falo agora aqui em desenvolvimento, eu estou falando em si na matéria de desenvolvimento de produto, projeto de produto, não em si só naquela etapa de desenvolvimento lá do início. Estamos falando de todas as etapas. Então, como é que a gente vai antecipar esses efeitos? Tcharam! Chegamos no FEMEA. Então, apresento para vocês aqui ó, essa ferramenta incrível que se chama FEMEA. E o que é isso? O que é FEMEA? FEMEA é uma ferramenta que vai nos ajudar a organizar as nossas ideias. Tá vendo ali aquela cabecinha ali com aquele fio, com aquela linha que vem sendo desenliada, até virar uma ideia, ou, no caso da ideia, não só ideia, mas uma melhoria, uma estratégia. Naquela lâmpada ali, a gente pensa assim, que é uma estratégia. Então, como que a gente vai organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas estratégias, vai ser através dessa ferramenta, tá? O FEMEA, ele transforma riscos em oportunidades. A gente analisa os riscos e, analisando esses riscos, nós vamos criar as oportunidades. Nós vamos poder antever as falhas. Nós vamos prever as falhas e corrigir elas antes que elas impactem o sucesso do nosso produto, o uso do nosso produto, tá? O que quer dizer? FEMEA é uma sigla em inglês, tá? Tá ali, Failure Mode and Effects, não sei falar direito nada de inglês, Effects Analysis, ou análise dos modos de falha e efeitos, tá? Só que é sigla em inglês. E como eu falei, ela vai identificar os riscos e tá ali a imagem, ó. Olha naquela imagem daquele dominó ali de pecinhas. A mão, a pessoa conseguiu segurar a pecinha antes da pecinha cair. Então, a gente vai conseguir resolver antes da pecinha do efeito cascata desmoronar todo o restante, tá? A gente vai conseguir identificar e poder tomar ações corretivas para mitigar, para suavizar ou para evitar os riscos antes que eles impactem a qualidade do produto, o ciclo de vida do produto e o desempenho dele no mercado. Tá aí, ó, a nossa sigla, FEMEA. O FEMEA. Ele vai identificar uma falha, tá? O que é identificar uma falha? É encontrar um risco com potencial de ocorrer no futuro. A gente faz um exercício de análise de risco, tá? Aí, no momento que a gente mapeia as falhas, a gente vai mapear o modo que essas falhas vão poder ocorrer.
São os mecanismos através dos quais essas falhas podem se manifestar, tá? Então, vão ser os tipos, as maneiras, as possibilidades. Vocês vão entender quando a gente fizer um exemplo lá mais adiante, tá? Depois nós vamos analisar o efeito, qual é a consequência se essa falha acontecer. Qual é o impacto, né? E nós vamos criar uma análise. Vai nos gerar um fator, um número, porque trabalhar com números é a nossa área, e esse fator, esse número, vai nos ajudar a identificar o que está mais grave, o que é menos grave, e assim nós vamos tomar as causas, tomar as ações para evitar as falhas. Ok? Então, o FEMEA, ele é um método proativo. Se a gente fizer uma correspondência com a manutenção de ferramentas, a manutenção empresarial, ele é preditivo. Ele é uma manutenção preditiva. Ela ocorre antes dela acontecer, tá? O FEMEA sempre avalia um produto ou um processo em termos do impacto dele em relação ao cliente, em termos da probabilidade da ocorrência e a probabilidade de detecção. Em seguida, ele classifica as falhas de acordo com a gravidade e ele determina a elas um número de risco, tá? Que ele vai chamar aqui de RPN, número de prioridade de risco. Isso é tudo organizado dentro de uma tabela, então fica sistematizado de uma forma simples. Isso pode ser incluído na rotina, no dia a dia da fábrica, porque isso vai sempre identificar, avaliar e reduzir o impacto dessas falhas no desenvolvimento do produto ou no processo. E na fase inicial, assim como em outras fases, o FEMEA vai ajudar a prever e evitar possíveis falhas também, tá? Nos processos, produtos e serviços, tornando tudo mais confiável e seguro. E quando aplicada nas fases posteriores, ele corrige, ele nos possibilita identificar e corrigir efeitos ou consequências que já estão impactando. Então, o FEMEA, dentro de cada fase, são esses do produto, do ciclo de vida do produto, traz essas aplicações aqui que eu trouxe para vocês. Então, lá no início, ele vai poder identificar falhas no design, na funcionabilidade, problemas de design, não, já falei design, né? Materiais inadequados, desempenho insatisfatório. Então, lá na fase de desenvolvimento, o FEMEA busca muito antecipar antes da produção, tá? Na fase de inovação, a gente considera que o produto já está no mercado e através do FEMEA, a gente vai recebendo feedbacks, follow-ups do pessoal que já está, daquele nosso público inovador lá, né? E daí ele acaba já conseguindo retroalimentar a produção para corrigir essas falhas, tá? Então ele avalia a usabilidade, o impacto que esses problemas estão causando. Na fase de crescimento, à medida que o produto está crescendo e a base de clientes está cada vez maior, o FEMEA está sempre junto com a gente ali e ele está antecipando as falhas e fazendo algo muito parecido do que ele fazia na fase anterior, buscando o follow-up dos clientes e aplicando e retornando. Mas na fase de crescimento, a gente acaba utilizando ele muito como melhoria contínua na fábrica. Então, o produto que veio de uma fase inicial e ele já está meio que consolidado dentro da fábrica, a produção,
a gente acaba exercitando a nossa capacidade de melhoria contínua, que é aquilo que a gente vai trabalhar dentro do universo de produção, né? Que é melhorar o sistema em si, a produção em si. Nós vamos estar ali tentando reduzir desperdícios, tentando melhorar a qualidade, né? Isso tudo enquanto o mercado está se expandindo. Já na fase de maturidade, o FEMEA auxilia a identificar falhas que estão nos deixando para trás, assim, em relação à concorrência, em relação à saturação do mercado. Ele vai nos ajudar a mostrar se o produto está entrando em obsolência, o que eu preciso fazer de melhorias para esse produto continuar se mantendo competitivo, tá? E eu não entrar na minha fase que eu não quero entrar, que é o declínio ou a morte do produto, que é quando o produto vai poder ser descontinuado, ou que eu vou ter que tomar decisão para eu fazer uma transição para um novo produto. Mas mesmo nessa fase, o FEMEA vai ser uma ferramenta que a gente vai poder aplicar, porque ele vai poder nos ajudar a gerenciar estoques. Por exemplo, como é que eu vou descontinuar um produto se eu estou com o meu estoque abarrotado de insumos para ele? O que eu vou fazer? Então, como é que eu vou migrar para um próximo produto? Eu preciso utilizar o que está lá na fábrica ainda, tá? Então, nós temos que utilizar o FEMEA também nesta fase para também suavizar esse momento de declínio, suavizar o impacto deste declínio na minha produção, tá? Então, ali, novamente, uma reflexão aí sobre o que é o FEMEA, que é uma análise constante das falhas em potenciais e a implementação de ações corretivas que vão nos ajudar a melhorar a qualidade, reduzir custos e prolongar a vida útil do produto. Tá? Aqui tem a forma da gente calcular o FEMEA, da gente categorizar. É uma continha bem simples, que a gente vai utilizar isso numa planilha que eu vou apresentar já para vocês. Então, estabelecido o momento que a gente vai aplicar a ferramenta, seja ele em qual fase que a gente for, o que nós vamos fazer? Nós vamos pular já direto para a fase 4 ali, tá? Nós vamos identificar um potencial risco, nós vamos classificar ele por severidade da falha, letra S, ocorrência da falha, letra O, detecção antes de chegar no consumidor, letra D, e com esses 3 fatores nós vamos multiplicar e vamos chegar num número que é o nosso NPR, que é aquele número que eu falei a um slide anterior lá, que é o número da prioridade de risco. Quanto maior for o NPR, que é o fator da multiplicação desses 3 indicadores ali, mais grave e mais pro alto a minha falha vai estar no meu FEMEA, tá? O meu risco vai estar classificado. E daí eu vou ter um número para cada potencial de falha, e daí eu vou poder dizer assim, não, esse aqui que está com o número mais alto vai ser o primeiro que eu vou atuar para resolver, tá? Então, quanto maior o NPR, maior vai ser a prioridade que eu vou dar para aquela falha, tá? E vou ter que fazer daí um planejamento das ações corretivas, daí isso é uma outra história, porque para cada falha eu vou ter que investigar quais são as ações corretivas daquela falha. Isso tudo vai demandar, muitas vezes, uma investigação de detetive lá dentro da indústria, né? Então, pode ser de tudo. Pode ser melhorar design, pode ser ajustar processo, pode ser fazer uma nova barreira de qualidade, né? Então, vamos ter um exemplo. Imagina o desenvolvimento de uma peça nova numa fábrica. Vamos pensar num risco.
Se for uma empresa de plásticos, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que está produzindo plástico ou que está fazendo um processo de resfriamento em si. Então, qual é o risco? Deformar o produto durante o resfriamento. Então, nós temos a primeira análise, o risco. Deformação do produto durante o resfriamento. Qual podem ser as causas? Podem ser mais de uma, mas nesse caso aqui, a gente está colocando aqui uma como exemplo. Temperatura inadequada na fase de injeção, porque nesse exemplo eu estou usando um produto que faz injeção de plástico. Como é que existem muitas maneiras dos plásticos serem processados. Uma delas se chama injeção, que é quando o plástico é derretido, ele vem um monte de bolinhas assim, que são os pellets, eles são dosados para dentro de um equipamento, passam por aquele equipamento que tem calor e entram para dentro de um molde. Esse molde resfria e nós temos o nosso produto. Então, eu vou pegar aqui um produtinho aqui, olha só. Eu tenho aqui uma chavezinha de fenda de encaixe. Vamos pegar aqui esse produto, ó. Tá? É um cabo de chave de fenda. Então, esse produto aqui, ele foi feito pelo processo de injeção de plásticos. Quando ele resfriou lá dentro do molde, para ele ficar com esse formato, ele pode passar por um processo de deformação. É esse que eu estou mapeando ali naquele risco, tá? Se a temperatura não estiver bem ajustada, de acordo com os parâmetros das características para este produto em si, para esse material, para essa forma geométrica, ele pode deformar. O que vai acontecer se ele deformar? Aí é o meu efeito. Essa peça pode não se ajustar ao meu conjunto final. Então, olha só que legal esse exemplo aqui, ó. Como eu tenho um kitzinho aqui de umas pequenas chavezinhas de fenda que vocês devem já ter visto, são bem pequenininhas. Essa aqui, ó, ela é muito pequenininha, ela não tem uma ergonomia boa para pegar. Então, o kitzinho vem com essa grande para a gente encaixar ela aqui dentro, ó, tá? Ó, então, eu consigo daí ter mais ergonomia na pega para utilizar a chave de fenda. Então, se eu tiver uma deformação desse produto na fase de injeção, eu não vou conseguir encaixar uma dentro da outra. E isso acontece com qualquer conjunto de peças. Uma pode não encaixar na outra, se a gente tiver alguma deformação, tá? Então, esse é o meu efeito. E quais seriam as minhas ações? Nossa, podem ser muitas, porque existem muitos parâmetros que podem estar relacionados a esse efeito. Mas, nesse caso, eu estou sugerindo ali, vamos revisar e monitorar a temperatura da máquina injetora. Então, nós temos que botar essa máquina injetora para dentro dos parâmetros, por exemplo, se a faixa de temperatura de trabalho dela for de 70 a 80 graus, um exemplo, ela não pode estar 90 graus, porque daí ela vai ter um risco de deformação, tá? Então, essa metodologia, ela pode ser complementada por ferramentas, por gráficos. Então, muitas vezes acontece da gente ter lá uma série de estatísticas que estão nos trazendo para um problema. A gente analisa outras estatísticas para chegar na causa da resolução do problema, mas esses gráficos de controle, essas inspeções de qualidade, essas estatísticas em si, elas vão nos trazer mais informações para a gente poder desenvolver essas ações, tá? Então, agora vamos fazer um exercício. Nós vamos imaginar que o nosso corpo, o corpo humano, é um produto, tá? E nós vamos aplicar a ferramenta FEMEA para analisar possíveis riscos e falhas. Essa imagem que eu coloquei aqui, vocês já viram que eu gosto de imagens, né? É de uma série que eu assisti que se chama Westworld. Não sei se alguém já assistiu.
Ela é uma série de ficção científica que dava na HBO. Eu até acho que ela foi tirada do catálogo agora, mas era muito legal. Ela teve, se não me engano, foram 4 temporadas. E eles produziam humanoides, né? Androides, que eram iguais aos humanos. Então, por isso que eu peguei essa imagem aqui. E eu até peguei a abertura da série e eu coloquei aqui para vocês como um link para vocês darem uma olhadinha depois. Tá aqui, tá? Mas eu vou colocar lá para vocês verem ali, é só curiosidade mesmo. Da mesma forma que se vocês olharem lá no aulas, eu coloquei a cena daquele filme que eu falei para vocês a aula passada, do 2001, Odisseia do Espaço, do humanoide lá, usando a ferramenta. Eu coloquei um link do YouTube lá para vocês verem. Daí depois vocês olham, tá? Que eu não vou passar. Eu ia passar online aqui para vocês, mas eu não vou passar para a gente não conseguir concluir o assunto da aula, tá? Então vamos lá. Olha aqui os campos do FEMEA. Ali em cima, ó, eu coloquei na parte de cima como é que a gente vai distribuir, montar essa tabela. O FEMEA a gente pode fazer ele num Excel, pode fazer num papel de pão que pegou lá na fábrica e vai conseguir aplicar essa ferramenta. É só a gente conhecer os critérios dela. Então, a gente vai identificar o componente. Então, aqui no nosso produto, no corpo humano, cada sistema ou órgão, nós vamos considerar que esse é uma parte crítica do nosso produto, tá? Cada sistema linfático, coração, essas coisas vão ser componentes críticos do nosso produto, tá? Quais são os modos de falha? Nós vamos ter exemplos de falhas comuns, nós vamos mapear. Quais são as falhas? Perda de memória para o cérebro, úlcera no estômago, são falhas que vão prejudicar o funcionamento ideal do nosso produto, que é o corpo, no nosso caso, tá? Ataque cardíaco, sim, dá pra gente fazer um baita de um mapa, né? Corpo humano tem um monte de coisa. Então, continuando, qual é o efeito? Então, quando a gente tem essa falha, por exemplo, uma falha de ataque cardíaco, que o Eduardo acabou de comentar aqui no chat. Gente, o modo de falha é o ataque cardíaco. E qual é o efeito de um ataque cardíaco no corpo humano? O efeito é muito alto, entende? Então, cada falha ela tem efeitos de impactos diferentes. Então, nós vamos mapear esses efeitos e as causas. Então, as causas vão poder ser fatores ambientais, estilo de vida, genética, envelhecimento, né? Então, vão ter uma série de causas. Aí nós vamos classificar por severidade, que é o S, ocorrência, que é o O, detecção, que é o D, vamos multiplicar e vamos chegar no nosso NPR, no nosso número de prioridade de risco. Nós vamos fazer essa multiplicação. Então, os valores mais altos vão ser as nossas áreas de maior risco e de maior prioridade para agir, tá? E nós vamos ter uma ação recomendada. Então, a gente sempre vai ter, tipo, um plano de ação. Na indústria, nós vamos montar um plano de ação. E existe uma ferramenta lá na indústria que cada indústria tem a sua, mas é um plano de ação. Um PDCA, existem uma série de ferramentas dentro da indústria para a gente implementar ações, tá? Então, aqui no nosso caso, as nossas medidas preventivas ou corretivas vão ser, às vezes, ir no médico, fazer um acompanhamento, mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, usar uma medicação, tá? Para o nosso exemplo. Então, vamos lá? Vamos olhar a tabela aqui. Qual é o componente do meu primeiro exemplo? O cérebro. Qual é o modo de falha que eu coloquei aqui? Perda de memória. Efeito: redução na qualidade de vida. Perder a memória
detona a qualidade de vida da pessoa, né? Qual é a causa dessa falha? Envelhecimento, podem ser lesões, podem ser genética, a pessoa pode estar tendo uma perda de memória porque teve uma lesão cerebral. Qual é a severidade? Então, aqui nós vamos classificar de 1 a 10 as severidades. Só para ter um critério. Nós poderíamos classificar de acordo com aquilo que a gente quisesse. Poderia botar esses números são arbitrários? Sim, é a gente que arbitra. Mas a gente não pode pegar e usar um critério de numeração para uma falha e outro para outra. Se a gente determinar que a gente vai criar um critério de 0 a 10, nós vamos ter que usar para todas as falhas. Nós vamos ter que utilizar a nossa escala, tá? Então, normalmente vai ser de 1 a 10. Porque vai resultar números, eles vão criar uma escala classificatória ali na coluna NPR, tá, gente? Então, aqui eu determinei de 0 a 10 e coloquei como a perda de memória uma severidade 8 e classifiquei uma ocorrência como 4. Então, digamos que a gente faça uma média de todos os nossos corpos humanos que foram feitos na nossa fábrica, e de cada 10 ocorreu em 4. Entenderam? Por que a gente usa estatísticas da empresa para verificar essa ocorrência? Então, se eu tiver lá na minha empresa, a cada 100 peças, eu tive 20 falhas, então eu vou poder classificar essa ocorrência aqui como de cada 100, 20, eu vou poder classificar como mais ou menos 20%, 2, tá? Então, nós vamos colocar ali um fator de ocorrência, um fator de detecção. É fácil detectar? Ou ela é muito difícil de detectar? Então, o meu setor de qualidade está pegando, ou o meu setor de qualidade não está pegando? O meu cliente está conseguindo pegar ou não está pegando? Então, é fácil detectar que o meu corpo humano está com perda de memória? Não. Não é lá muito fácil. Então, eu classifiquei aqui como 3. Uma detecção um pouquinho mais baixa, tá? Multiplicando esses 3 fatores, nós vamos ter um número 96. Então, conforme essa minha classificação, o meu NPR deu 96, tá? Ali, eu já coloquei ali uma ação recomendada, exercícios cognitivos e exames de rotina, tá? Mas, aí nós vamos abrir para outras falhas, outros componentes do nosso corpo humano. E eu coloquei ali pulmões, coração, cabeça, estômago, coração, estômago e ossos, tá? Eu coloquei 5 partes, 5 componentes do nosso corpo humano. E fui fazendo essa análise de modo de falha, efeito, causa da falha, e colocando a classificação de severidade, ocorrência e detecção. Então, qual é o Eduardo falou agora há pouco, a parada cardíaca, né? Então, qual seria o modo de falha? A parada cardíaca, ela é um efeito, tá? Mas qual é o modo? A pessoa teve uma arritmia cardíaca, ou ela teve um bloqueio coronário, ela pode ter uma série de causas, de modos de falha que ocasionaram aquele efeito, que é a parada. Então, aqui está classificado como efeito, tá? No caso, a prioridade seriam os pulmões nesta tabela? Uma dúvida. Então, é porque, dentre aquilo que foi mapeado aqui, quem está com um número maior aqui são os pulmões, está com NPR maior. Então, se a gente tivesse que tomar uma decisão, tá, de qual seria o nosso primeiro ataque, qual seria a nossa primeira ação recomendada,
pela nossa planilha, vai ser atacar os pulmões. Atacar os pulmões é engraçado, né? Mas resolver a questão do componente os pulmões que está mapeado aqui. Então, qual que seria? Abandono do tabaco, praticar exercícios aeróbicos, né? Para melhorar a nossa capacidade respiratória. Mas por quê? Porque a multiplicação desses fatores, severidade, ocorrência e detecção, foi a que ficou mais alta no nosso classificatório, entendeu? No nosso NPR. Mas nós temos outras duas que estão muito próximas ali, duas de 96, ó. Então, as próximas seriam essas de 96. E a outra, depois de resolver essas, seria a de 84, que é o estômago. E no nosso caso, olha só, nós temos uma severidade 10 no coração, mas nós temos uma ocorrência tão mais baixa que ela acabou ficando com NPR mais baixo. Então, às vezes, a severidade do nosso produto, a severidade da falha do nosso produto, ela pode ser alta, mas quando a gente tem os outros números, uma ocorrência mais baixa, e ela é pouco detectável, nós vamos acabar tendo um NPR menor, tá? Gente, é óbvio que isso é só um exemplo, e nós teríamos que considerar na vida real, no nosso corpo, que uma severidade 10 mata a pessoa, né? Mas isso aqui é só uma brincadeira, um exemplo para a gente aplicar o FEMEA num corpo humano, como se nós fôssemos os androides lá do filme Westworld, tá? Então, para a gente, como linha de produção, como decisão de linha de produção, e o nosso produto sendo o nosso robô lá do Westworld, o nosso Android, nós não teríamos que atuar tão rapidamente para eles não terem um ataque cardíaco, tá? Porque isso, como um produto, nós teríamos um impacto na produção baixo, conforme essa classificação. Por isso que é tão importante a gente conseguir criterizar, identificar e estabelecer esses números para a gente mesmo poder criar o nosso modo, as nossas estratégias de soluções, tá? Então, por isso que é importante a gente ter bastante bom senso quando a gente está criando um FEMEA, porque muitos desses números são a gente que vai determinar. O FEMEA, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ele depende da gente. Que nem eu disse, dá para a gente fazer ela desde um papel de pão que sobrou lá na fábrica, até em planilhas vocês vão encontrar softwares só para fazer FEMEA. Vocês podem fazer FEMEA também, e nessas ferramentinhas que tem em alguns sites de internet, como o Mind, que vão criando fluxogramas. Então dá para fazer FEMEA ali também. Ele pode ficar meio que como um fluxograma. Mas isso tudo depende do nosso bom senso. A gente tem que exercitar a nossa capacidade crítica. Crítica. Isso é o principal. A gente tem que ser crítico. A gente tem que pegar e selecionar um componente, e quando a gente chega no modo de falha e nos efeitos da falha, a gente tem que... Sabe quando a gente mastiga uma coisa? E ela tem que ter muitos. A gente tem que tentar pensar, anteceder tudo que possa acontecer. Então, no momento que a gente está mapeando, está escrevendo um modo de falha, a gente tem que pensar e mastigar esse modo de falha e tentar mapear todos os riscos, até a gente não conseguir mais pensar em outros modos de falha diferente. Por isso que para a gente fazer um FEMEA, a gente tem que ser um profundo conhecedor do produto ou do processo. Nós temos que ter expertise. É mais difícil fazer um bom FEMEA quando a gente é inexperiente numa área. Mas, quando a gente é esforçado e que a gente exercita o nosso senso crítico, a gente também compensa
muitas vezes toda essa inexperiência que possa ter. Então, quando vocês vão para a empresa lá, vocês forem atuar como engenheiros mecânicos recém-formados, pode ser a pessoa estagiando ou recém-saída da faculdade, tá? Se a gente tem bem claro como aplicar um bom FEMEA, como aplicar uma ferramenta, e o cara lá que é cancheiro na produção, às vezes ele não tem essa expertise, e às vezes ele nem conhece a ferramenta, às vezes a gente acaba conseguindo resolver problemas que eles não conseguem. Por quê? Porque ele não sabe? Não, porque a gente tem um método de pensamento. A gente tem uma metodologia para raciocinar. E essa metodologia, essa ferramenta aqui é muito, muito boa, tá? Então, o que a gente vai fazer? E agora falando como uma pessoa que já passou por essa fase, assim, de ser recém-formado e, às vezes, não saber. A gente pergunta. A gente pega o cara lá, que é o cara que já está na produção há muito tempo, e a gente senta com ele para fazer o FEMEA. A gente conhece a ferramenta e ele conhece os modos de falha. E a gente vai anotando os modos de falha que ele vai nos sugerindo e vai nos dizendo, tá? E a gente vai pegando dele as informações. É óbvio que a gente vai também, mas não pode falhar de tal jeito, não pode falhar de tal forma, não pode falhar. A gente vai, levanta as nossas hipóteses também. E o cara, e muitas vezes, às vezes, pode ser um ponto de vista diferente que o cara nem tem. Mas a gente vai pegar a expertise dele e vai colocar para dentro de um método de trabalho, de uma metodologia de raciocínio, e a gente vai conseguir resolver o problema, usando a experiência dele, mas usando os nossos conhecimentos adquiridos na faculdade. Porque às vezes esse cara, ele não é engenheiro. Ele sabe um monte, mas às vezes ele não é engenheiro. E muitas vezes ele não é engenheiro. Ele pode ser um líder de produção lá, com uma vasta experiência em produção, mas ele não conhece as ferramentas de trabalho que o engenheiro conhece. Ele não tem um pensamento lógico da mesma forma que o engenheiro tem, tá? Porque isso é a faculdade que traz para nós. Quem nos transforma em engenheiros mesmo, por mais experiência que a gente tenha, é a faculdade, tá? Então, a gente vai usar a expertise deles, vai buscar o conhecimento deles e vai conseguir aplicar nas nossas ferramentas e vai resolver os problemas da fábrica. É isso que a gente faz. É esse o exercício. É isso ser engenheiro numa indústria. É isso ser engenheiro para trabalhar com os outros o tempo todo, que a gente nunca consegue trabalhar sozinho, infelizmente, né? Seria tão bom se a gente pudesse trabalhar sozinho, não se incomodava com ninguém. Mas também não ia ter trabalho para nós. Então, é isso aí, tá? Então, essa é uma forma de utilizar o FEMEA. Eu terminei os slides que eu mostrei para vocês. E o que eu quero deixar de exercício para nós? A gente não consegue aprender a usar essa ferramenta sem usar ela pelo menos uma vez. Não, né? Até tô sendo querida aqui. Não é uma vez, a gente tem que usar essa ferramenta muitas vezes para aprender a usar ela, tá? Então, o que eu vou deixar de exercício? Vamos aplicar o FEMEA em um produto? Algum produto que a gente tem aí no nosso convívio, vamos selecionar um produto que seja, mas a gente tem que ter um conhecimento pelo menos básico aí de como esse produto é feito. Por isso que eu vou sugerir alguns para vocês, vou deixar uma atividade ali para vocês no aula, vou sugerir alguns produtos. Então tem que dar uma pesquisadinha na internet, tem que usar algum recurso aí para entender como o produto for produzido, para quem não trabalha em indústria ainda, porque nós estamos aqui nesse grande grupo de 6 alunos e uma professora, tá? Mas nós temos 50 alunos nessa turma. E desde gente que está em fim de curso até gente que está no início de curso. Então, vamos utilizar o FEMEA. Eu vou botar uma tabelinha para vocês, para a gente utilizar o FEMEA. Embalagem do refrigerante. Eu acho que todo mundo conhece, né?
eu não tenho aqui na minha mesinha, aqui na volta. E isso é bem legal de fazer, porque é um produto que está dentro da vida de todos, né? Então, como ele é feito, né? Tu diz, acho que deve ser o que tu citou, a embalagem PET, né? Aquela embalagem, a garrafa. Isso, a garrafa. Então, a garrafa, ela é feita por um tipo de processo de produção de plásticos que se chama sopro. Não sei se vocês conhecem. Então, ela vem, assim, para as empresas bem pequenininhas, desse tamanho, um pouquinho maior, depende da capacidade, e entra um biquinho de injeção, digamos que ela seja isso aqui, né? Vamos para minha pino, olha aí. Entra o pino, né? E sopra um ar quente ali e faz com que essa garrafa se molde num molde, propriamente dito, e fique com aquele formato exato que ela tem lá. Então, é um produto bem legal. Mas, então, o que a gente tem que fazer é tentar exercitar os componentes, pegar um componente e exercitar os modos de falha, tá? Isso que a gente está vendo aqui, este exercício pode ser aplicado em qualquer fase do ciclo de vida do produto. Então, quando a gente estiver lá na fase do desenvolvimento, quando a gente estiver na fase da inovação, quando a gente estiver na fase da curva de crescimento subindo, quando a gente está na fase da maturidade, quando a gente está na fase do declínio, todas essas fases, que são aquelas que eu recapitulei com vocês desde o início da aula, podem ter aplicação do FEMEA. A gente ouve falar por aí. Existe alguma tabela para definir SOD para cada produto? Não. Vai existir dentro de cada empresa. Às vezes as empresas vão ter seus padrões, assim. Grandes empresas, elas já têm lá definido como aplicar o FIMEA e elas vão classificar os nossos números. Ela vai dar classifique de 0 a 100, classifique de 0 a 10, mas o mais comum de vocês acharem sempre vai ser de 0 a 10, tá? De 0 a 10, e daí vocês vão estar ali. Sabe quando a gente responde aqueles questionários da internet que diz assim, 0 sendo nenhuma ocorrência, 10 sendo a máxima ocorrência? É isso que vocês vão usar. Então, vocês poderiam até pegar e criar um formulário no Google, poderia ter um formulário no Google que a gente colocaria 0, nunca ocorreu, 10, ocorre toda vez. E daí a gente classifica ali naquele meio lá, conforme o número de incidências. É muito parecido com isso. Cada uma delas a gente vai criterizar. Então, se a gente criar um critério, na verdade, a gente pode, inclusive, forçar a barra, dando notas que não ocorrem, na verdade, e forçar a barra para causar determinada ação. É porque ele é muito subjetivo. É a gente que determina os critérios. Só que daí, se a gente está dentro de uma indústria, vai ter o nosso colega lá, que às vezes vai analisar junto, ou o nosso chefe, e ele vai vir e vai olhar aqui. Não, mas tu classificou isso aqui, eu acho que a tua severidade está errada. Ou eu acho que a tua ocorrência não está legal. Ou por que tu colocou a ocorrência 4, fulano? Da onde tu tirou esses números? Aí tu vai dizer assim, não, chefe, eu coloquei ocorrência 4 porque nas estatísticas da qualidade, a cada 100 produtos está ocorrendo em 40. É por isso que a ocorrência é 4. Entenderam? Tu vai usar os teus critérios também para determinar as classificações. Tá, gente? Nós estamos aí nos encaminhando para as 10 horas para acabar a aula. Eu preciso acabar também, porque é um critério da universidade começar e terminar essa gravação no tempo dela.
tá? Mas eu vou colocar um exercício ali para a gente fazer, então vocês já estão sabendo de primeira mão. Vou dar um prazo maior aí, de umas 2, 3 semanas. Acho que 2 semanas tá bom para a gente fazer o exercício. E vou colocar ali alguns exemplos no nosso aulas, para vocês verem exemplos de aplicação do FEMEA, além desse meu super inovador aqui do corpo humano, tá? Mas vamos exercitar e vamos tentar aplicar o FEMEA, que vocês vão ver como ela vai ser útil na vida profissional de vocês. Beleza, gente? Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Ok, boa noite, professor. Boa noite. Valeu, até quarta que vem. Tchau, tchau. E Carol, boa noite. Boa noite.